56. Ok. Boa noite, pessoal. Seguindo aí mais uma reunião do projeto TI Integradas, que tem como principal objetivo difundir conhecimentos e que tem cumprido muito bem o seu papel. Nós vamos receber hoje o Dr. Rodrigo Caselli, a quem já agradeço gentilmente a prontidão por nos trazer aí uma abordagem de um tema certamente muito relevante para nós, tanto em emergência como pronto-socorro de forma geral e principalmente o TI, centro cirúrgico, que é a atualização das diretrizes do ATLS. O doutor Rodrigo é especialista em cirurgia geral, com ênfase em trauma e laparoscopia. Ele é também cirurgião de trauma do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, médico emergencista pela Associação Brasileira de Medicina de Emergência, fellow do Colégio Americano de Cirurgiões, membro da Academia Master de Cirurgiões, cirurgião do trauma, e é uma pessoa querida, próxima, e que sempre tivemos a oportunidade, aí, em alguns momentos, compartilhar conhecimento. Rodrigo, eu agradeço muitíssimo a sua disponibilidade de estar conosco, aceitou o convite prontamente, e é um prazer receber você, especialmente no dia em que você vai presenciar a turma jantando aqui, enquanto você vai nos brindar com a sua aula. Bem-vindo, Rodrigo. Rodrigo, o melhor disso tudo, você conhece ele há bastante tempo. Quem está patrocinando esse jantar para nós hoje é o Rubens, em homenagem a você ter aceito o convite. E eu só lamento que você não possa estar aqui conosco, desfrutando do vinho que ele acabou de nos proporcionar. Muito bom. Muito obrigado. Você esqueceu de falar, a parte mais importante do currículo é esse é amigo do Rubens, mas infelizmente eu não posso participar do jantar, mas fica para a próxima. O Caselli, tem uma coisa importante, como hoje é uma atualização do ATLS, a gente achou que a gente deveria ter, dentre as lideranças do nosso grupo, uma vítima de trauma. Não sei se você está conseguindo visualizar na câmera aí, o seu amigo Marcelo Maia. Está conseguindo visualizar? Oi, Marcelo está de colar? Tá. Então, você falou que era a atualização da TLS, a gente trouxe uma vítima aqui de trauma. Isso politrauma aqui. Vai logo, Marcelo? É a vítima, é a nossa eu vítima. Não vi, não. Depois você vai dizer se a gente fez certinho ou não, tá aqui, tá bom? Olhando daqui também. Olhando daqui tá certinho. Rodrigo, a tela é sua aí, viu? Obrigado aí. Bom, vamos lá, deixa eu botar aqui antes de. Deixa eu apanhar aqui agora. Quando você abre aí, só para pegar o gancho, nós fizemos recentemente a atualização das diretrizes do Survive Sepsis Campaign. Também fizemos no final do ano passado da dor torácica. Então, nós estamos aí no ritmo de atualizações, já que as diretrizes todas foram recentemente atualizadas. Pronto, Caselli, estamos com a sua tela em prontidão aí. Então tá bom. Então vamos lá. Obrigado mais uma vez pelo convite, né? Para mim é uma satisfação e uma honra poder estar falando de um tema desse com uma plateia tão seleta, né? E ainda regada a um excelente jantar. Então, o que a gente se propôs foi falar um pouquinho sobre essa atualização que saiu agora no final do ano passado, do ATLS, né, a 11ª edição, e falar um pouquinho do que mudou e por que mudou. Né? É um tema que está bem atual. E aí eu deixo aqui a minha declaração de conflito de interesse. Eu sou instrutor credenciado do ATLS, né, pelo Colégio Americano, mas não há nenhum conflito de interesse financeiro ou outros relevantes para essa apresentação, exceto o papel que eu faço como instrutor do ATLS e como divulgador, né, da metodologia, e que pode objetivamente influenciar a ênfase em algum protocolo, em algum modelo do programa, mas sim, somos todos defensores do ATLS por motivos que nós vamos até falar um pouquinho aqui. Né?
Lembrando também que, obviamente, nenhuma aula ou discussão online ela substitui, obviamente, o curso presencial e, como conflito de interesse, eu recomendo a todos que façam. Existem diversos núcleos no Brasil que fazem, né? E a ideia é tão só discutir as atualizações, mas, obviamente, não tem a pretensão de substituir, obviamente, o curso presencial. E aí uma coisa importante, interessante da gente falar, antes de entrar especificamente no assunto, e definir assim, né, por que é importante a gente estar discutindo esse tema. E existe, na verdade, uma certa confusão no próprio meio médico, onde se confunde um pouco, onde se mistura um pouco o ATLS com a cirurgia do trauma, onde às vezes se imagina que o trauma ele se resume ao ATLS, e claro, nós estamos falando com um público de intensivistas que são aqueles que estão na outra ponta, que entendem muito bem que cirurgia do trauma e o cuidado do paciente traumatizado ele vai além do ATLS. Mas nós estamos falando aqui daquele protocolo inicial do ABCDE, que procura e busca, obviamente, a estabilização rápida na emergência e que qualquer médico deveria saber. Mas quando nós estamos falando em trauma, a gente sabe que nós estamos falando da pontinha do iceberg, né? Isso porque muitas vezes a gente vê em muitos hospitais, o cara fala o seguinte, o cara acha que pagar a TLS para todo mundo que está na porta, ele resolveu o problema do trauma, né? Está tudo garantido, basta a gente fazer o ATLS e nós estamos sabendo. E na verdade não, né? A gente sabe que a cirurgia do trauma, que hoje ainda é uma área de atuação da cirurgia geral, e que existe todo um movimento, existe toda uma tentativa, um convencimento de se transformar isso numa especialidade, e a gente até acredita que os colegas intensivistas veem isso com mais ou menos com os mesmos olhos que nós, que ela tem que ser cirurgia do trauma, não é um bico da cirurgia geral. Cirurgia do trauma não é um puxadinho da cirurgia geral. A medicina evoluiu e, como toda ciência, a cirurgia do trauma também evoluiu, né? E ela é destinada justamente a essa intervenção definitiva, a reanimação do controle de danos, que vamos dizer assim, é o estado da arte da cirurgia do trauma, que muitas vezes é confundida no ambiente cirúrgico de uma maneira geral. A gente está ali no meio do iceberg, né? Aquela parte grossa do iceberg. E é uma área que, obviamente, ela é indissociável da terapia intensiva, que forma justamente a base do iceberg, uma vez que praticamente todos os pacientes traumatizados graves, inevitavelmente, eles vão necessitar de um cuidado de terapia intensiva, né? Então, essa proximidade da cirurgia do trauma com a terapia intensiva, ela é indissociável. E nos Estados Unidos, inclusive, o cirurgião de trauma, ele está muito mais afeito ao ambiente de terapia intensiva do que propriamente de trauma, porque a gente sabe que hoje os traumas cirúrgicos eles são cada vez menores. Hoje se utiliza muito o tratamento conservador para aqueles traumas hepáticos, aqueles traumas esplênicos. Então, essa associação com a terapia é indissociável e é uma aproximação que a gente busca cada vez mais. Então, isso reforça a satisfação e a honra de estar aqui falando para vocês. E, além disso, a gente sabe que uma da importância para o intensivista do ATLS, embora ele esteja lá na base do iceberg, a gente sabe que muitas vezes, já que nós não temos um sistema de trauma organizado, nós não temos centro de trauma organizado, então frequentemente esse paciente entra no hospital sem receber o atendimento inicial adequado e acaba indo diretamente para a UTI, é uma bomba que acaba caindo na UTI. É um paciente que não teve nada do seu ABCDE feito e esse paciente acaba no ambiente de terapia intensiva e o próprio intensivista muitas vezes tem que começar o tratamento, que começar a estabilização ou desfazer o que foi feito erradamente ou não foi feito dentro do ambiente de UTI. Então, esse conceito do ATLS no nosso país ainda, infelizmente, está muito dentro da UTI, o que teoricamente não deveria acontecer. Esse paciente deveria receber esse atendimento, como nós falamos, em qualquer emergência. Afinal de contas, o ATLS é de conhecimento de qualquer médico, né? E trazendo para cá um pouquinho da nossa experiência, que nós temos aqui em Brasília, aqui no Distrito Federal, o Hospital de Base, acredito que muitos conheçam, acredito que muitos sejam aqui de Brasília, onde nós temos especificamente um serviço de trauma. Nós temos um centro de trauma que recentemente recebeu a certificação da IQG como
um hospital certificado no atendimento ao paciente traumatizado. Então, nós temos um serviço dedicado à cirurgia do trauma, nós temos um serviço de cirurgia do trauma separado da unidade de cirurgia geral. Então, desde 2018, nós temos esse serviço. E tem também uma interface muito grande com a nossa UTI. Nós temos uma UTI aqui exclusivamente dedicada ao neurotrauma. Então, todos os nossos pacientes, 30 leitos mais ou menos, claro, com toda a questão de regulação, mas acabam sendo direcionados para essa UTI. Então, a gente tem uma interface muito próxima com o pessoal da UTI aqui, e isso facilita muito o manejo desse paciente traumatizado, e é um exemplo, é um modelo de exemplo que a gente acha que tem que ter no cuidado ao paciente traumatizado. Afinal, esse cuidado ele tem que ser contínuo, né? Desde a entrada até a UTI. Então, eu acredito que a grande maioria já deve ter feito, mas podem ter colegas novos aí agora. Então, a gente fala mais ou menos, né, o que é o ATLS. Eu acredito que todos já ouviram falar do ATLS, mas de forma bem resumida. É um programa do Colégio Americano de Cirurgiões que estabelece uma rotina e uma linguagem universal para o atendimento ao paciente traumatizado, com o objetivo de padronizar essas condutas e, obviamente, reduzir a mortalidade por causas preveníveis, que são as causas externas. Ele é um curso que está presente em mais de 100 países, né? Por isso é considerado uma linguagem única, então é um protocolo universal para o atendimento ao trauma. E além do seu conteúdo teórico, o modelo de treinamento, o modelo de imersão, o modelo de aulas teóricas, de aulas interativas e aulas práticas, ele também é uma referência em modelo de treinamento, né? Em trauma. Então, além da parte teórica, o formato dele também é um modelo de treinamento que hoje praticamente quase todos esses cursos de imersão eles usam. Os LS da vida, o FCC, FCCS da terapia intensiva, todos usam mais ou menos o mesmo padrão, né? E a historinha, na verdade, começou lá em 1976, quando esse Dr. James Steiner teve um acidente lá com o avião dele, ele estava voando com a família, caiu lá em Nebraska, e ele teve, a esposa faleceu, 3 filhos ficaram graves, e o Dr. James Steiner percebeu naquele momento que o cuidado que ele teve no local do acidente pelas equipes de atendimento pré-hospitalares, e nem eram equipes que tinham o mesmo conhecimento técnico que nós temos hoje, né? Mas já tinha uma certa sistematização, um certo atendimento. Ele percebeu que o atendimento que ele teve na cena foi melhor e mais organizado do que o atendimento que ele teve dentro do hospital, né? E olha que o Dr. James Steiner era ortopedista. Então, assim, ele percebeu essa confusão e aí, naquele momento, ele falou assim, olha, tem algo errado com o sistema e isso precisa ser mudado. Então, juntou com outros colegas médicos e começaram a desenhar um modelo de assistência, um modelo de sistematização para poder atender adequadamente o paciente traumatizado. E aí nasceu, então, o modelo do ATLS, que hoje já vai para o mundo inteiro, já tem mais de 1 milhão de médicos, 1,5 milhão de médicos treinados desde 1978, são 50 mil médicos treinados por ano, né, mais de 100 países, como nós falamos, e o material é traduzido em mais de 10 idiomas aí ao redor do mundo. Então, é um curso amplamente divulgado. E agora nós chegamos à 11ª edição. Desde 1978 até agora, você chegou nessa 11ª edição. Foi, de todas as edições, foi a edição mais abrangente, que teve aí algumas mudanças maiores e alguns capítulos novos, que são, hoje, mais baseadas em evidências e centradas realmente no cuidado ao paciente. Tá? E o que acontece? E por que ela ainda é importante? Né? Por que o ATLS, apesar de 50 anos do ATLS, a gente ainda sabe que, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, a gente está falando da 3ª causa de morte geral, quando a gente está falando da população geral, mas quando nós estamos falando ali de 1 a 44 anos, nós estamos falando da 1ª causa de morte disparada, de 1 a 44 anos. O que mais mata a nossa população jovem é o trauma, são as causas externas. E isso, obviamente, tem um impacto colossal na saúde pública e também, quando a gente está pegando os extremos, nós estamos pegando crianças e adultos e idosos, também tem uma importância epidemiológica grande. Embora o número de idosos traumatizados seja menor, mas dentro daquele grupo os traumas tendem a ser mais graves. Então é uma causa importante de mortalidade, que geralmente quando a gente fala em trauma, a gente pensa em acidente de trânsito, em violência, mas quando nós estamos falando dessa população mais idosa, as quedas são uma causa importante de morte. A terapia intensiva sabe muito bem disso. São os pacientes que estão lá naquele 3º pico, que vão morrer, não vai morrer imediatamente daquilo ali, mas vai morrer
depois, né? Então, é um conhecimento que todo médico deveria ter, porque independente de estar numa porta do pronto-socorro, numa porta de UPA ou dentro de uma UTI, não se trata de se ele irá atender, mas quando e onde esse paciente vai atender o trauma. E, novamente, nós estamos falando de uma sistematização para o atendimento básico, para o atendimento inicial, nada de diagnóstico complexo, nada de procedimentos complexos. É o mínimo que o paciente precisa para poder ter a chance de ter um tratamento definitivo, né? Então, basicamente, o que eles fizeram, o que o Dr. Steiner e esse pessoal fez, foi sistematizar esse atendimento, dividir esse atendimento em avaliação primária e avaliação secundária. O que seria a avaliação primária? Que é o famoso ABCDE. Basicamente, é buscar identificar aquelas condições de risco imediato de morte desse paciente. A gente sabe que são aqueles pacientes que vão estar ali no segundo pico, ali os 30% dos que vão morrer. São condições que não foram graves o suficiente para matar o paciente imediatamente, mas que, se não forem identificadas, vão matá-lo agora, imediatamente. Então, é o famoso ABCDE, que nós vamos ver que algumas mudanças aconteceram aí, seguido depois também das suas medidas auxiliares. Então, a monitorização do paciente, o eletro, oximetria, sondagem, alguns exames laboratoriais e alguns exames de imagem muito específicos, porque são exames de imagem feitos na sala de reanimação, são feitos no ambiente de emergência ainda. Uma vez identificado essa avaliação primária, ou identificado e tratado, ou não identificado um risco imediato, nós vamos para a avaliação secundária, que é aquela avaliação pormenorizada, onde nós vamos agora fazer o exame segmentado desse paciente, nós vamos ver a sua historinha ampla, que é a historinha da alimentação, da medicação, do passado médico, se ele tomou líquido, se ele tem alergia, e fazer o exame segmentar pormenorizado, tentando identificar aquelas condições que não oferecem risco agora para o paciente morrer, mas que, se não forem adequadamente investigadas e tratadas nas próximas horas, podem ser também uma fonte de morte ou de sequela para esse paciente. Seguido das suas medidas auxiliares, especialmente os complementos diagnósticos. É nesse momento aqui que a tomografia computadorizada vem fazer o seu papel fundamental na avaliação do paciente traumatizado e, a partir desse diagnóstico, seguir protocolos específicos. É um traumatismo craniano, é um traumatismo hepático, é um trauma esplênico, o que nós vamos fazer? E aí vai vir a definição se nós temos, naquele ambiente que o paciente foi atendido, condições de tratá-lo definitivamente ou nós vamos precisar transferir esse paciente para um lugar que tenha isso, né? Então, basicamente, o modelão do ATLS, ele se resume a isso daí, certo? Vamos lá. Então vamos falar das mudanças, né? Nós temos, nosso tempo é curto, nós vamos falar de tudo mais as mudanças. Então a primeira grande mudança dentro do famoso ABCDE foi a introdução do X, antes do ABCDE. Então agora o protocolo da TLS é o X-ABCDE. E o que significa, na verdade, o X? O X nada mais é do que aquela hemorragia externa exsanguinante, né? Que, obviamente, é uma hemorragia tão intensa que pode matar o paciente antes da obstrução da via aérea. Portanto, se ele pode matar antes da obstrução da via aérea, ele tem que ser uma hemorragia sanguinante, mas que também seja controlada rapidamente. Porque uma via aérea obstruída, a gente sabe, pode matar em 2 minutos, 3 minutos. Então, tem que ser uma hemorragia que eu tenho que controlar em segundos, né? Então, por isso, eu preciso entender que é o controle de uma hemorragia exsanguinante, externa e compressível. E aí, basicamente, nós estamos falando do quê? Ou amputações traumáticas ou fraturas expostas que estão sangrando, ou sangramentos arteriais pulsáteis, especialmente feridas por arma de fogo ou por arma branca, e algumas lacerações vasculares periféricas também, geralmente em função de um ferimento penetrante. Então, basicamente, é aquele sangramento visível, é aquilo que nós estamos vendo e esguichando, né? Mas o que aconteceu? Isso daí mudou? Por que agora isso daí virou um X? Por que o pessoal que trabalha, alguns provavelmente que estão ouvindo, trabalham em atendimento pré-hospitalar? Eu fiquei 10 anos como coordenador do SAMU, fiz muito tempo pré-hospitalar, e esse conhecimento do X, ele já é de muitos anos no pré-hospitalar. Então, o pré-hospitalar, durante muitos anos, já seguiu o X-ABCDE. E por que somente agora o ATLS colocou o X? Porque, na verdade, o que aconteceu é o seguinte: a oferta de serviço e a disseminação do conhecimento permitiu que esses pacientes que têm um problema no X
não morressem mais. Porque esses caras aqui, na verdade, há 10, 20 anos atrás, o que acontecia? Eles estavam naquele primeiro pico de morte, naquele primeiro 50% de pico de morte de trauma, que são os pacientes que morrem imediatamente. O cara morria exsanguinando na cena. Ele nem vinha para o hospital. Com o avanço do serviço pré-hospitalar, bombeiro, SAMU, e com o conhecimento, né, principalmente a partir do programa Stop the Bleed do Colégio Americano de Cirurgiões, que transformou esse conhecimento de forma difusa para toda a população, que é o quê? A contenção rápida de um sangramento, seja por compressão direta, por tamponamento ou por torniquete. Qualquer pessoa pode fazer isso. Então, hoje o cara chegou na rua, viu o paciente sangrando, ele passa um torniquete, ele faz uma compressão, coisa que antigamente não fazia. E você via muito, existem vídeos vários na internet, o cara carregando a pessoa com a perna mordida de tubarão e o cara andando para cima e para baixo, aquela perna sangrando, fala, esse paciente vai morrer. Quando esse paciente chegar no hospital, não tem mais sangue, né? Então, essa evolução, especialmente esse conhecimento desse modelo do Stop the Bleed, ele permitiu que esse paciente chegasse vivo hoje ao hospital. Por isso, agora o ATLS incorporou o X. E por que também? Porque muitas vezes esse paciente, ele teve esse cuidado feito, ele teve um torniquete ou uma compressão feita na assistência pré-hospitalar, mas ele precisa ser revisto, porque às vezes ele não foi eficiente. Então, faz parte do atendimento hoje do ATLS. O paciente chegou com o torniquete, eu vou checar, eu não vou mexer nesse torniquete, não vou tirar, mas eu vou checar se aquele torniquete está eficiente. A situação muito comum que a gente vê, essas ambulâncias que chegam no interior, o cara vem com aquele pacotão, vem com aquele curativo, tem uma amputação, o cara vem com aquele curativão, mas aquilo ali não contém o sangramento, aquilo ali está pingando, aquilo ali continua sangrando. O paciente está com uma hemorragia sanguinante, né? Então, tudo isso hoje trouxe o X para dentro do hospital, por causa dessa necessidade. Okay? Então, hoje, a avaliação no ABCDE se transformou no X-ABCDE. Tá? E por que isso? Justamente porque nós estamos falando de hemorragia. E a hemorragia é a principal causa de morte. Fica brigando ali com o traumatismo craniano, mas é a principal causa de morte prevenível. Então, é inaceitável que uma pessoa morra por causa de um membro sangrando, né? Então o Stop the Bleed veio para treinar isso daí e melhorar essa condição e agora incorporado ao ATLS. A segunda grande modificação foi na classificação do choque hemorrágico. Para a gente que trabalha mais com choque, especialmente o pessoal da UTI, a gente que é cirurgião, talvez a gente entenda que para nós não seja tão significativa essa mudança, essa classificação. Mas, basicamente, o que ele fez foi o seguinte, quando a gente fala do choque hemorrágico, a gente sabe que, até a 10ª edição, a gente classificava esse choque baseado no quê? Baseado justamente na perda de volemia, né? O que a classificação do choque representa é a estimativa de quanto de sangue que esse cara perdeu, né? E a gente usa os parâmetros vitais como critérios para poder encaixar o paciente naquilo ali. E aí, agora, na verdade, a gente tinha, então, essas 4 classes. Na verdade, agora, ele juntou a classe 1 e a classe 2 e ele considerou como classe leve. Quer dizer, é um paciente que quase não tem uma repercussão clínica, ou se tiver, é uma taquicardia leve ou ausente. O paciente que tem uma classe 3 continua sendo moderado, mas ele consegue pensar o paciente ainda sem hipotensão, tá? Mas ele começa a ter uma taquicardia, começa a diminuir o débito urinário, só que a gente sabe que diminuição do débito urinário muitas vezes não tem como se avaliar isso nos primeiros 10, 15, 20 ou 30 minutos do atendimento ao paciente. E ele considera o paciente grave aquele paciente que está efetivamente em choque classe 4, quer dizer, é o famoso que está hipotenso, quer dizer, é o choque descompensado, né? E isso tem uma importância grande, porque muitos dos erros que se cometem na fase inicial do atendimento desse paciente é justamente considerar que um paciente que não está taquicárdico, que não está hipotenso, não está chocado. E a gente sabe que isso é um grave erro, por quê? Porque é aí que você perde o timing do paciente traumatizado. O cara acha que se o paciente está com a pressão boa e não está taquicárdico, está tudo ok. Não, mas ele está sangrando. E para a gente que entende, na verdade, essa classificação do choque,
Por isso que a gente gosta muito da classificação antiga, porque ela é uma maneira didática de mostrar como evolui o choque hemorrágico. Então, o fato do cara estar agora sem sinais e sintomas de um choque descompensado não quer dizer que ele não vai descompensar daqui a pouco. Mas ele está sim chocado, ele tem um choque classe 1, porque até o momento ele perdeu menos de 15% da volemia dele, né? Então, na verdade, eles juntaram essas duas classes aqui e ficou classe 1 e classe 2 como leve, classe 2 como moderado e classe 4 como grave ou severo. Por quê? Pensando especialmente na tomada de condutas, especialmente na reposição volêmica. Por quê? A gente sabe que hoje o paciente traumatizado também, a reposição volêmica com cristalóide, ela tem que ser muito limitada. Isso já fez um mal danado para o nosso paciente traumatizado. Durante muitos anos, o próprio ATLS recomendava 2 acessos, 2.000 nos 2 braços. Já se descobriu que isso matou muito paciente e a gente ainda vê muito disso. A gente ainda vê muito disso dentro do ambiente de terapia intensiva, porque a gente sabe que essa reposição intempestiva, ela piora a condição do paciente. Então, hoje, o paciente traumatizado, na verdade, já há alguns anos, nós vamos falar um pouco disso, a gente tem um conceito de proteção ressuscitativa. Então, assim, o uso de cristalóide, ele tem que ser limitado na vigência de um choque hemorrágico, na vigência de uma fonte suspeita ou confirmada de sangramento. Então, a gente sabe que se o paciente hoje tiver um choque leve, a gente pode utilizar cristalóide, mas se ele já tiver considerado um choque moderado, é mandatório o uso de sangue. E se for um choque classe 4, praticamente um protocolo de transfusão maciça vai ser indicado para esse paciente. Claro que existem as nuances disso aí, mas quando nós estamos falando de choque hemorrágico, nós estamos dizendo que, com certeza, o paciente tem uma fonte de sangramento. É o cara que tomou um tiro no tórax e chegou com um choque classe 4. Esse cara vai abrir um protocolo de transfusão maciça, sem dúvida. Ou é um cara que tem sinais de um trauma abdominal importante e está com choque classe 2, classe 3 ou moderado, ele vai precisar de sangue, tá? Então, na verdade, essa nova classificação, ela tende a fazer isso, a trazer essa facilidade, a orientar essa conduta, trazendo uma melhor correlação clínica. Por quê? Porque eles entenderam que, na verdade, fizeram alguns trabalhos e viram que nem sempre aquela classificação do choque, ela correspondia à quantidade de volume que o paciente tinha perdido. Claro, porque existem mecanismos outros de compensação, existe medicação, existe uma série de coisas que não vão deixar que essa correlação seja exata. Mas a gente ainda, de verdade, a gente que mexe com isso, a gente que trabalha com isso, com sangramento, com choque hemorrágico, a gente acha interessante essa classificação em quatro classes, baseada na perda de sangue, porque ela mostra a forma evolutiva do choque hemorrágico. E mostrar que não é porque o paciente está com choque agora compensado que ele não vai evoluir para um choque classe 4. E o grande problema é que nós não sabemos o tempo. Então, nós temos que ser intensos e nós temos que perseguir a fonte desse sangramento. Então, mesmo que o paciente esteja bem, eu preciso imediatamente descobrir se essa fonte está aberta e se ainda está sangrando. Senão, eu vou perder esse paciente, né? A outra mudança que teve importante agora foi uma mudança com relação à administração do ácido tranexâmico. A gente sabe que o ácido tranexâmico já há muito tempo, desde do estudo CRASH 2 e mais recentemente o 3, ele mostrava que pacientes vítimas de trauma grave que tinham sangramentos importantes, o ácido tranexâmico até 3 horas do trauma, ele era indicado e ele mostrava uma redução da mortalidade até 3 horas. Mas o que aconteceu? A grande confusão estava no esquema terapêutico que se utilizava. Eles recomendavam fazer 1 grama em bolos em 10 minutos, seguido de 1 grama em 8 horas, em bomba de infusão. E o que acontecia? Essa manutenção, normalmente, ela estava sendo perdida, porque as pessoas não entendiam, o cara começava, eventualmente, o transamideno na ambulância, mas depois, na hora de manter a manutenção, o cara perdia, o cara achava que era para fazer de 8 em 8 horas, o cara perdia a bomba, o cara mudava, então se percebeu que estava se perdendo muito essa dose de manutenção. E o pré-hospitalar, de novo, já tinha experiências e estava mostrando que talvez
os 2 gramas em dose única tinham o mesmo efeito desse 1 grama dividido em duas no bônus e na manutenção. Então, agora, a segunda edição, ela confirma isso daí e reforça. Você pode fazer o traço tranexame nessa situação do trauma até 3 horas do trauma e pode-se fazer 2 gramas IV em dose única, tá? De forma mais simples. Lembrando que tem outras condições que podem usar o AstraZeneca também. Essa semana foi publicado, o pessoal está usando para hematura, né? A gineco usa há muitos anos o AstraZeneca, né? Mas no cenário de trauma, agora recentemente a gente viu que a urologia está usando para sangramento, para hematúria, né? Seja traumático, seja por outra condição. Então existem outras indicações para o AstraZeneca, mas aqui nós estamos falando da indicação inicial. Enquanto o paciente traumatizado grave, que está certo ou suspeita de algum sangramento, começar o ácido tranexame o mais precoce possível, se possível até dentro da ambulância, que já está sendo feito. E também hoje está se utilizando no TCE moderado e grave, mais no moderado. Depois do CRASH 3 se mostrou também que o paciente com TCE exclusivo, né, o uso do ácido tranexame, com a mesma coisa, no mesmo regime de utilização, ele pode ser usado, especialmente no TCE moderado. No TCE leve, não há necessidade, não houve diferença, e no TCE grave, já com sinais de hipertensão intracraniana ou herniação, não faz diferença. Então, aquele paciente ali com Glasgow entre 8 e 3, um paciente que está no TCE moderado, o uso do ácido tranexâmico também, dentro das 3 horas de lesão, tem mostrado uma diminuição da mortalidade. Então, essas duas condições aí, o ácido tranexâmico hoje está bem indicado. O ATLS trouxe para essa discussão hoje um pouco do que a gente discute muito, e como eu falei, que é o estado da arte da cirurgia do trauma, que é o conceito de ressuscitação ou de reanimação hemostática, né? Que basicamente fala em hipotensão permissiva, fala em reanimação hemostática, e o terceiro componente, que é a cirurgia de controle de danos, né? Então, isso tudo a gente chama de ressuscitação ou reanimação hemostática, ou reanimação de controle de danos. E por que isso também é um contínuo? Porque não adianta o cara fazer uma cirurgia de controle de danos se ele não tiver essas duas etapas antes. Então, a primeira dela é a hipotensão permissiva, que é o paciente que tem um sangramento, que tem uma fonte potencial ou confirmada de sangramento, de não se manter a pressão desse paciente. Eu não preciso que esse paciente fique com a pressão de 12/8. Uma pressão sistólica ali de 90, 100, garante uma boa perfusão cerebral e uma boa perfusão coronariana sem piorar o sangramento desse paciente. A exceção é o paciente de TCE, a gente sabe, fazer com TCE, pressão de perfusão cerebral, se recomenda manter uma sistólica acima de 110, mas essa confusão ela fica muito clara na nossa cabeça quando fala assim, cara, antes do TCE eu preciso definir se esse paciente tem um sangramento ou não. Porque se ele tiver um sangramento e eu tentar manter a pressão alta para garantir a perfusão, pressão cerebral, ele vai sangrar e ele vai piorar. Então, fica muito claro que o que a gente precisa, a prioridade no paciente traumatizado, é definir esse cara está sangrando ou não está. E a partir disso daí, garantir uma hipotensão permissiva até que isso seja resolvido o mais rápido possível. Agora, não, o paciente só tem TCE ou tem um TCE grave e não tem sangramento, aí nós não vamos usar o conceito de proteção permissiva, ok? Junto com esse conceito, o conceito de reanimação hemostática, que é o quê? É a correção precoce da coagulopatia desse paciente, que envolve o quê? Volume, o mínimo necessário. Hoje o ATLS bota como númerozinho mágico 1000 ml de cristalóide, preferencialmente. Pode ser Ringer ou pode ser soro fisiológico, não existe nenhuma grande mudança com relação a isso. Cada dia se produzem 1000 trabalhos, um defendendo o outro, mas não tem nada confirmado. Então precisa ser cristalóide. Então vai ser limitado até 1000 e a partir daí é sangue. Esse paciente precisa de sangue, ele está perdendo sangue, ele precisa de sangue. Até, se for o caso, um protocolo de transfusão maciça como prioridade imediata para corrigir precocemente essa coagulopatia. A gente estima, a gente sabe que aproximadamente 30% a 40% desses pacientes com trauma grave já chegam no hospital com algum grau de coagulopatia. E a gente sabe que isso aqui vai levar a tríade letal, a acidose, pouca coagulabilidade e tudo aquilo lá que vai levar o paciente a sangrar mais.
E ele trabalha um pouco também já dentro desse atendimento inicial com as metas clínicas. Fala, olha, eu não preciso me preocupar, eu preciso manter. Se eu tiver tromboelastograma, se eu tiver coagulograma, eu preciso manter esse paciente ali, o paciente traumatizado com INR ali, menor que 1,5 pelo menos. Não preciso ficar desesperado com plaqueta, uma plaqueta acima de 75 mil também tá bom, mas obviamente eu preciso uma normotermia e o pH desse paciente tem que ser um pH normal. Eu tenho que buscar. O segredo da cirurgia do trauma é trabalhar muito mais a fisiologia do que a anatomia. Nós estamos muito preocupados com isso aqui, com a acidose do paciente, né? Então, esse é um dos conceitos que já começa a ser envolvido no atendimento inicial, junto com a TLS. E cuidado no uso de drogas vasoativas. Por quê? A gente fala que dentro de uma sala de emergência não devia nem ter, numa sala de trauma, não devia nem ter droga vasoativa, porque muitas vezes existe o quê? O paciente traumatizado, jovem, é um paciente que tem uma reserva fisiológica. Então, é um paciente que está descompensado porque ele está sem sangue. Então, não adianta eu colocar noradrenalina nesse paciente se eu não tenho volume. Ou se eu estou com a minha torneira aberta, esse paciente está sangrando e eu estou fechando por quê? Porque eu estou fechando o rim dele, eu estou fechando os vasos esplâncnicos dele, eu estou piorando a condição dele. Então, a gente toma muito cuidado nessa fase inicial do atendimento ao paciente com o uso de droga vasoativa. O que nós precisamos é isso aqui, é descobrir se está sangrando, é fechar a torneira com cirurgia ou com embolização e repor sangue para esse paciente. Nessa ordem, não adianta também ficar fazendo sangue para o paciente e deixar a torneira aberta. Então a gente toma muito cuidado com esse uso de droga vasoativa e com o uso de volume. Ok? Uma outra mudança que veio agora, que na verdade não foi grande mudança, porque o que aconteceu? Na 10ª edição, eles tinham mudado o ponto de punção, de alívio no pneumotórax hipertensivo, eles tinham tirado do quinto, né, do segundo espaço intercostal, onde classicamente se utilizava, para o quinto espaço, ou na linha anterior, média, axilar anterior, ou na linha axilar média. Por quê? Isso porque população americana ficando obesa, material não adequado, às vezes o cara quer fazer uma punção com um gel com 16, mesmo com um gel com 14, mas às vezes é um gel 14 vagabundo, que tem a parede muito fina, e muitas vezes esse gel ele não chegava na cavidade torácica, não entrava na cavidade pleural do paciente. Então, na edição anterior, eles falaram assim, não, o melhor é fazer a punção no quinto espaço, no mesmo lugar em que se fazia a drenagem, que se faz a drenagem, né? Então começou-se a se recomendar a fazer essa punção, mas de fato nunca foi proscrito, nunca foi proibido se fazer a punção no segundo. Até porque o paciente magro, um paciente que você consegue ver, está fazendo, você viu que o catéter entrou na cavidade pleural, está resolvido o problema. Cuidado com criança, com bebê muito pequeno, pelo risco de entrar no ventrículo esquerdo. Então, na verdade, ele só veio corrigir uma pequena confusão. Então, hoje, se voltou a se considerar como opção válida a punção no segundo espaço, na linha hemiclavicular, ou no quinto espaço, na linha axilar anterior, onde, posteriormente, você vai fazer a drenagem de tórax. Ok? Mas a drenagem continua no mesmo lugar. A gente não usa a drenagem no segundo espaço. Embora antigamente, na história da medicina, a gente se fazia algumas drenagens, se considerava botar um catéter numa drenagem aqui, nessas condições. Hoje a gente não faz mais. Tá? Outra mudança é que até a 10ª edição se recomendava, não, mas drenagem de tórax para trauma tem que ser com dreno grosso, tem que ser um dreno de 28, 36. Né? Falei, olha, drenagem de tórax é um procedimento doloroso, é um procedimento invasivo, e muitas vezes você fala assim, olha, é mais um pneumotórax, ou é um pneumotórax simples, né? Ou tem uma pequena quantidade de sangue só, é um hemo pequeno, é mais pneumotórax, você pode utilizar drenos mais finos, você pode utilizar hoje kits que existem, como pigtail, né, que você pode inserir ali utilizando a manobrinha de Seldinger. Então, eles podem ser adequados para esse pneumotórax pequeno ou para outros casos de derrame. Quando você tem um hemotórax grande associado a um pneumotórax, não se recomenda o uso do pigtail, mas você não precisa usar um dreno de 36, você pode usar drenos mais finos, tá?
e se esse dreno falhar, se houver um hemotórax retido, você pode tentar aspirar, fazer alguma coisa, tá? Mas hoje se mudou essa condição de dreno, tem que ser o dreno mais grosso que tiver, tá? Especialmente se for pneumotórax. E aí existem vários kits no mercado, né? Pneumovalve, vários kitzinhos. Muitas vezes você só deixa o drenozinho aqui, deixa o catetezinho e o coletor, ele não precisa usar coletor, não precisa usar uma série de coisas. Então hoje o ATLS já recomenda isso. A gente só vai mudar, obviamente, o nosso conceito de raio-x, né? Lembrando que sempre que se drena o tórax, o raio-x ou tomografia, o exame de imagem, ele faz parte do procedimento de drenagem, porque eu preciso ver onde está aquele dreno, né? Independente de estar funcionando ou não, independente de ter se utilizado ultrassom ou não, eu preciso ver aquela imagem. E quando a gente usa um pigtail, a imagem que nós vamos ver é um pouco diferente daquela imagem que a gente vê, o drenozão chegando lá em cima, né? Então a gente acostuma com a imagem do pigtail também, mas continua sendo mandatório se fazer esse raio-x depois para identificar a localização do dreno, ok? Hoje o ATLS também, ele torna a utilização do exame de imagem um pouco mais agressivo, né? A gente ser menos hesitante, e isso tem uma importância grande para os pacientes que vão para a UTI depois, porque é aquela história assim, ó, o paciente chegou, é uma fratura de fêmur. Não, só tem a fratura de fêmur, ninguém fez nada. Aí o paciente chega lá na UTI, mas ele está agora com a hemoglobina de 6. Fala, pois é do fêmur ou não é? E o abdômen está distendido. Aí o cara vai ter que voltar para fazer a tomografia. Então, hoje, a recomendação é que cada vez mais se use a tomografia, né? A literatura internacional chama isso de tomografia inteiro, né? O The Whole Body CT. A gente não usa muito esse termo no Brasil, porque tecnicamente, se você pedir uma tomografia de corpo inteiro, o cara vai ter que fazer uma tomografia do dedão do paciente. E aí não cabe nem na maca, você vai ter que virar o cara na mesa. Então a gente fala tomografia de corpo inteiro, quer dizer cabeça, pescoço, tórax, abdômen, pelve e membro se precisar, né? E lembrando sempre que pro trauma, tomografias, com exceção de crânio e coluna, tem que ser com contraste, ok? Tomografia para trauma sem contraste e nada dá no mesmo. Por quê? Que o que nós estamos querendo buscar, e na maioria das vezes, a condição que a gente precisa identificar é o sangramento, né? Então não há por que se fazer uma tomografia de tórax, uma tomografia de abdômen inicial sem contraste. Depois, para acompanhamento, ok, mas inicialmente isso dá uma tranquilidade para todo mundo. Puta, a hemoglobina do cara começou a cair. Isso situações normais de UTI. A hemoglobina, cara, ele já tem uma tomografia de abdômen com contraste que não tem sangramento. Não vai aparecer sangramento do nada. Aí nós vamos buscar uma hemodiluição, uma hemólise, alguma coisa que está acontecendo. Mas o fato de você já sair do pronto-socorro com esse paciente na mão, com todos esses exames feitos, cara, ele dá uma tranquilidade para todo mundo, né, na evolução desse paciente. Então o ATLS recomenda mais isso. Hoje a tomografia é o exame de padrão ouro para a gente poder identificar aí, e é com contraste. A gente sabe que existe a história do contraste, que o paciente vai fazer insuficiência renal. Não, isso já caiu há muito tempo. A gente sabe que é óbvio que o contraste ele é nefrotóxico, mas alguns de vocês provavelmente já viram mais do que eu. Eu, com quase 30 anos de trauma, nunca tive um paciente que fez insuficiência renal aguda que teve que ir para hemodiálise por causa do contraste, do trauma. Então, assim, mas isso já caiu realmente. A única contraindicação absoluta ao uso do contraste, obviamente, é a alergia do paciente. Se ele tiver alergia, não tem jeito. Mas a gente sabe que vai ser um exame comprometido, que não vai, eu posso não identificar aquele sangramento hepático, aquele sangramento de meso, aquele sangramento de baço, se o exame for feito com contraste, tá? Então o ATLS ele reforça isso daí e é importante também para quando vocês vão receber pacientes na UTI, né? Uma mudança que ajudou bastante agora também foi a questão dos queimados, né? A gente sabe que a gente utilizava aquela fórmula de Parkland, e o grande problema da fórmula de Parkland estava justamente na distribuição ali das 24 horas, né?
a gente sabe que fazia aquela formulinha de 2 a 4 ml, pelo peso, vezes a porcentagem de área queimada, utilizando a regra dos 9, mas a confusão estava nisso aqui, metade em 8 horas e restante em 16 horas. Então virava uma confusão danada. E aí o que aconteceu? Agora, eles tendem a pensar no seguinte: primeiro, vai depender do tipo de queimadura. Então, queimadura simples de pele, eles vão utilizar o menor volume. Então, eles vão utilizar 2 ml vezes o peso vezes a superfície de área corpórea. Tá? E o que eles vão fazer? Se for adulto e adolescente, para você calcular o fluxo por hora, você vai simplesmente dividir esse valor todinho por 16. É o quanto você tem que fazer de ml por hora. Se for uma criança de 6 a 12 anos, você vai utilizar 3 ml vezes o peso vezes a superfície de área corpórea. E também dividir por 16. E crianças muito pequenas, menores do que 5 anos, nós vamos usar a mesma fórmula do volume total, mas o fluxo ele vai ser ajustado para mais ou para menos, de acordo com o débito urinário, de acordo com a meta do débito urinário, que é aquela lá: adulto, meio ml quilo por hora, criança, 1 ml quilo por hora, e se for queimadura elétrica, a gente quer um débitozinho um pouco maior. Por isso que a queimadura elétrica, a gente usa também o limite superior da fórmula, que são 4 ml vezes o peso, vezes a porcentagem de área queimada, por conta do risco de lesão renal aguda da rabdomiólise, por conta das lesões internas causadas pela queimadura, né, pela descarga elétrica. O OTLS novo agora ele também fala em um capítulo específico sobre o trabalho em equipe, né? Coisas que já se fazia antigamente. Existe o ETC, que é o European Trauma Course, que é um outro curso, né? Eu também recomendo, que na verdade é um curso padronizado só para isso. Ele não é o concorrente europeu do OTLS, mas ele tem dentro da sua estrutura o treinamento daquilo que a gente chama de habilidades não técnicas, né? Então o ATLS ele é um curso muito técnico, ele é focado em habilidades técnicas, em habilidades individuais. Só que a gente sabe que, na prática, ou a gente treina a equipe ou não adianta. Então, o ATLS agora, ele trouxe isso daí, ele trouxe um capítulo, uma sessão específica. A 10ª edição já tinha uma estação prática com relação a isso, onde você treinava aqueles componentes da liderança do time, do briefing, do atendimento do paciente, né? Aquela passagem de caso estruturado, e depois fazer um debriefing, as chamadas habilidades não técnicas. Então, isso o ATLS agora ele está trazendo também, e é uma coisa importante que, na verdade, é o que muda, na verdade, a realidade da assistência. Aquilo que eu falei, o cara simplesmente chegar e pagar um ATLS para todo mundo do hospital não vai mudar nada. Não vai mudar nada no desfecho desses pacientes se não houver um treinamento em equipe. Se a equipe não aprender a trabalhar aqueles conceitos do ATLS e aprender a botar isso daí na prática, né? Então, agora eles estão fazendo, tem um capítulo específico com relação a isso daí também, né? Eles deram uma ênfase maior agora com relação ao trauma no idoso, né? Especialmente o uso mais agressivo dos exames de imagem, tá? A mesma coisa. Ah, mas é um idoso. O idoso acima de 65 anos ou acima de lá, eles já consideram acima de 55, né? Mas acima de 65 aqui no Brasil. Mas um idoso que, por exemplo, caiu, bateu a cabeça, ele tem que fazer uma tomografia de crânio. Por quê? Porque o idoso tem o cérebro menor, tem um espaço maior dentro da cabeça, ele vai demorar mais para fazer sinais de hipertensão intracraniana. Então, esse idoso ele tem que ser investigado de forma mais agressiva. É um paciente que caiu em cima da barriga. Ah, mas ele não está queixando de dor. Muitas vezes o paciente idoso ele não queixa de dor porque ele tem medo de ficar no hospital. Então, várias vezes nós pegamos paciente que não reclamava de dor, caiu da própria altura e quando vi ele estava com trauma hepático, estava com trauma esplênico, estava com o baço rachado no meio. Mas por quê? Era um sangramento subcapsular, mas não aparecia, não tinha dor. Mas por quê? Porque o idoso tem todo o processo de aterosclerose, então os vasos são mais rígidos. Então, basicamente, o ATLS hoje, ele incorporou isso daí. Nós temos que ser mais agressivos nos exames de imagem do idoso, né? Especialmente quando existe traumatismo craniano e quando existe trauma torácico. Uma fraturinha de costela no idoso não tem o mesmo impacto que tem num jovem. Um idoso com uma fraturinha de costela vai fazer mais atelectasia, vai oxigenar menos aquele pulmão, vai ficar suscetível
há uma pneumonia. Então, hoje, com trauma torácico, não adianta, não dá para fazer diagnóstico de fratura de costela com raio-x, né? Mais de 40% de falso negativo. Então, idoso caiu, bateu o tórax, tomografia. E tomografia com contraste. Ah, mas ele já tem um certo grau de insuficiência renal crônica. Não existe nada que comprove que a insuficiência renal crônica dele vai virar uma insuficiência renal aguda fulminante por causa do uso do contraste. Então, os mesmos conceitos do exame com contraste, eles são trazidos agora para o idoso de forma mais agressiva. Vamos tomografar mais o nosso idoso para não deixar passar a lesão desapercebida, né? Hoje, na 11ª edição, ele também reforça muito o papel do sistema de trauma, o papel do centro de trauma. Infelizmente, não é uma realidade no nosso país ainda, faz parte do nosso movimento, da cirurgia do trauma. Nós precisamos de centros de trauma, e centros de trauma tem que ter cirurgiões de trauma. É diferente, hospital que atende trauma e centro de trauma. Infelizmente, no Brasil, existe a cultura e a política de que todo hospital atende trauma. Basta ter um cirurgião na porta que ele vai atender trauma. E a gente sabe que isso não é verdade. Resultado, são 150 mil pessoas, são 400 mil pessoas morrendo por dia no Brasil há mais de 20 anos e não mudou essa estatística justamente porque nós não preparamos o nosso sistema. Nós precisamos de centros de trauma. Nós não estamos inventando a roda. O mundo inventou a roda e a gente precisa evoluir isso daí. Para não acontecer do paciente chegar na UTI mal visto, mal avaliado. O paciente chega na UTI, está 3 horas hipóxico. Chega na UTI, está 3 horas em choque hemorrágico. O que nós vamos poder oferecer para esse cara? Depois que ele entrou em coagulopatia franca, depois que ele já perdeu metade do sangue dele, né? Infelizmente, mas agora, de novo, também o ATLS reforça essa questão da importância do centro de trauma, de organizar o sistema. Há 50 anos atrás, o Dr. Steiner disse lá nos Estados Unidos que tinha alguma coisa errada com o sistema e tinha que mudar. E mudou. Nós continuamos errados. Nós continuamos em 1976. Hoje nós temos um atendimento pré-hospitalar, o pré-hospitalar evoluiu, mas a nossa referência para trauma não. E isso pode ser comprovado por vocês pela qualidade dos pacientes que chegam na UTI, muitas vezes sem um atendimento inicial adequado. Por isso que eu falei, às vezes a bomba cai na UTI, né? A bomba chega, o Kinder Ovo chega na UTI, aí quando abre vem a surpresinha. Esse capítulo fala também alguma coisa de comunicação de mais notícia, ele dá mais uma importância humanística dentro desse atendimento ao trauma, né? Então é uma coisa importante sair um pouco da parte mecanicista do trauma e entra também na parte mais humana, que é um problema real que nós temos. Nós não temos os pronto-socorros, aquele apoio. Na UTI, geralmente, a gente não tem esse problema, né? Acaba tendo uma equipe de psicologia, de assistente social mais estruturada, mais organizada, mas no pronto-socorro é zero. Então acaba sobrando para as equipes, tem que fazer isso aqui, e a gente sabe que isso é uma coisa importante, né? Isso é uma coisa que traz um peso importante para familiares e para a gente também, né? Ter que lidar com isso não é muito fácil e é uma coisa que agora o ATLS está falando também e está trabalhando um pouco, tá? Então, resumidamente, gente, é isso. Assim, os principais pontos dessa mudança do ATLS foram isso daí: a incorporação do X, né? A hemorragia sanguinante, que vem agora antes do ABCDE, né? A nova classificação do choque, que, como a gente falou, a gente está acostumado a mexer com choque hemorrágico, não vê grande diferença, mas transformando isso daí em 3 níveis, em leve, moderado e grave, né, que vai facilitar a identificação e a condução, né, especialmente com relação ao uso de esteroide e hemoderivado. O uso do astranexano, ficou confirmado que os 2 esquemas valem, tanto o bolos de 1 grama em 10 minutos e depois para correr em bomba em 8 horas, ou fazer 2 gramas em bolos numa aplicação única, ambos até 3 horas, ok? Depois de 3 horas não tem evidência de melhora para esses pacientes. O pneumotórax, a punção de alívio do pneu hipertensivo, que voltou para o 2º ou 5º espaço costal, e vai depender da escolha do paciente, se é um paciente magro, se você tem o material certo, se o gel presta, né? Você pode fazer ali no 2º espaço. E a divulgação e o trabalho dessas habilidades não técnicas, né? Esse trabalho em equipe, essa comunicação, agora o ATLS ele foca bem nisso daí, que não adianta ter o conhecimento técnico específico se isso não for treinado, se isso não for compartilhado numa equipe, né? E aí,
fica mais isso daí. O ATLS é um curso que está presente na nossa prática diária, então vale a pena estudar, treinar e praticar, né? Porque na próxima emergência a gente já pode começar a fazer o nosso XABCDE. E aí eu vou deixar aqui o convite para os que estão por aqui, né? Nós vamos ter agora em maio, aqui em Formosa, o Congresso Brasileiro das Ligas de Trauma e o Congresso Internacional de Trauma e Emergência Médica. Vai ser um congresso bem legal, vai ser um congresso nacional, vai ser aqui perto, em Formosa. Ok? Era isso que eu tinha para falar. Espero que tenham aproveitado, falei demais. E tem aqui o meu Instagram, que também só tem coisa de trauma. Se alguém tiver mais interesse em trauma, quiser discutir, fica aí o meu contato. É isso. Muito obrigado, Obrigado pela Rodrigo. oportunidade. Excelente apresentação. Obrigado mesmo. Foi muito esclarecedor a sua didática e o que empolga a nós, a sua paixão com que você fala do tema fica visível para todos nós. Parabéns aí pela apresentação. Nós estamos olhando aqui no chat para ver se já... Boas dúvidas. Então vamos lá, vamos estar olhando aqui no chat para ver se tem alguma coisa, se alguém quer Rodrigo, deixa eu questionar. tentar aqui enquanto o pessoal aparece. Pegando aí, parabéns aí pela apresentação, acho que foi bem esclarecedora. Me parece que a questão da preocupação com a hemorragia não é à toa, é a principal causa de morte, foi uma tônica, né? Em relação ao X, em relação ao tranexâmico. Essa é a tua opinião também, de que a hemorragia foi a parte contemplada mais importante aí nessa atualização? Sim, porque o que acontece hoje, na verdade, é isso, né? As principais causas de morte para o paciente traumatizado é hemorragia e fica o TCE ali brigando. E quando você tem um TCE, a gente sabe que o TCE é muito pouco, quase nada a gente tem a fazer com relação à lesão. O que está lesado, está lesado. O que a gente quer evitar é aquela lesão secundária. E o que piora muito a lesão secundária é a hipóxia e o sangramento. Então, a hemorragia, mesmo na vigência do TCE, a hemorragia é o que muitas vezes piora o prognóstico do TCE, né? E, infelizmente é o que muitas vezes a gente vê na prática. O cara está lá no interior, o cara está no lugar, é um paciente politraumatizado, mas ele vê que o cara tem mas tá com um hematoma na cabeça. Então o problema dele é da neuro. Bota na ambulância e manda para neuro. Fala, não. Aí o cara chega com pneumotórax, o cara chega com sangramento, né? Então a gente tem muito dentro o enfoque da TLS, eles falam, olha, o traumatismo craniano está lá no D, está lá no D. O que a gente pode fazer para garantir, para pelo menos deixar que esse paciente chegue com vida? Garantir o A, o B e o C. E aí o A e o B, eles acabam sendo muito... O A e o B, ele acaba sendo muito evidente, sabe, na prática clínica. É isso, o cara com a via aérea obstruída está com a via aérea obstruída. Tem muita dúvida, né? Você está vendo que o cara está obstruído. E os problemas no B, a identificação do pneu, do hemotórax, também costumam ser muito evidentes. O grande problema está no C. É onde geralmente a ponta come bola. Justamente, e boa parte das vezes, baseado nesse conceito que, mas o cara tá com a frequência normal, tá com 90 de frequência, a pressão do cara tá 12 por 8. Sim, mas o cara foi atropelado por um caminhão. Então, eu preciso ser agressivo, eu tenho que fazer um exame de imagem, eu tenho que priorizar esse cara precisa fazer uma tomografia. Ele foi atropelado por um caminhão, ele caiu de um prédio, ele caiu de 4 metros de altura. E essa é a grande comida de bola que existe na ponta e que muitas vezes vão estourar lá na UTI. É aquele cara que chega e fala assim, mas a hemoglobina dele tá 6. Falei, e agora? Tá sangrando, mas tá sangrando de onde? Fez exame, não fez exame, né? Então é por isso que a gente fala que essa interação com a terapia intensiva ela é fundamental. E principalmente alguns desses conceitos principais, por quê? Porque mesmo dentro da terapia intensiva, a gente não tem de forma uniforme esse entendimento, né? Então, esse contato do cirurgião de trauma junto com o intensivista, ele é fundamental. Para falar assim, olha, isso aqui... Eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu há alguns meses aqui. Eu estou no plantão, aí colega da terapia intensiva me chama, correndo, 1h da manhã. Olha, tem um paciente aqui, o paciente está descompensado. Eu falei, mas o que foi? É um trauma hepático, grau 2, grau 3, que a hemoglobina dele está 6 e o abdômen está distendido. Pô, 1h da manhã, um paciente com trauma hepático.
E o trauma hepático já tinha 48 horas. Bom, 48 horas, geralmente essas lesões hepáticas elas descompensam nas primeiras 24 horas, né? Então eu falei, cara, mas 1 hora da manhã não tem o que discutir. Falo, sala. Tem que botar esse paciente na sala, vamos operar. Paciente com a gaso, base excess estourada, tudo estourado. Falei, sala, né? Pedi sala para o paciente. Mas fiquei encucado com aquilo. Falei, mas não é possível. Falei, Aí eu liguei para a colega. Falei, escuta aqui. Vocês viram esse paciente? O paciente já estava aqui há 2 dias. Aí liguei para a colega da cirurgia. Ela falou, olha, nós repetimos a tomografia desse paciente. É um trauma hepático, grau 2. Não tinha sangramento ontem. Nós repetimos essa tomografia hoje de manhã. Não tinha sangramento. Eu falei, tá, mas agora não tem o que discutir, sala. E fui dormir. Era de madrugada, era 1 hora, eu falei pro residente, o paciente está aqui, a hora que pedir a sala, me chama e vamos pedir, tá pedido, ok. E voltei pro repouso e dormi. Aí quando eu acordei de supetão assustado, era 6 horas da manhã. Eu falei, eita. Eu falei, aconteceu alguma coisa. Aí eu fui lá, meu colega ver. O paciente foi a óbito, o paciente morreu. Logo depois que você saiu, parou, e aí tentamos reanimar. E eu fiquei encucado com aquilo. Eu falei, cara, agora deixa eu pegar esse prontuário aqui, agora eu vou ver isso aqui direitinho. O que aconteceu? No mesmo dia, o paciente começou a ficar com a diurese baixa, a creatinina chegou em 2,8. Aí pediram para o colega da nefro vir olhar. Aí o colega da nefro verde olha, fala assim, para evitar insuficiência renal, vamos fazer uma expansão volêmica com 5 litros de soro. Falei, não, o que aconteceu? Falei, não pode. O cara tem um trauma hepático, não pode fazer 5 litros de soro nesse cara. Ele não estava fazendo insuficiência renal, ele estava hipovolêmico, ok, vamos repor. Obviamente que esse paciente, o que ele fez? Ele fez uma síndrome compartimental, aquele abdômen era compartimento. Tivesse aberto, na verdade ele estava com a cava comprimida, estava diluído, por isso que ele estava com 6 de hemoglobina, e eventualmente podia até ter sangrado. Fez sangrar aquela lesão hepática, por quê? Pela reposição intempestiva de volume, né? Então esse contato do cirurgião com a terapia intensiva, ela é fundamental. Fala assim, calma, cuidado, vamos manter o paciente, porque senão a gente perde o paciente, né? Então a grande preocupação hoje é essa mesmo, é o sangramento. É o sangramento. A gente primeiro identificar se está sangrando ou não, né? Não dá para tratar sangramento com sangue. Você tem que operar. E se fazer sangue e evitar a todo custo essa reposição intempestiva de volume do paciente traumatizado. Exceto o TCE. TCE é um capítulo à parte. Rodrigo, o Caselli, temos aí um questionamento aí no chat. Vamos lá. O colega pergunta como é o protocolo de transfusão maciça no seu hospital. A outro colega também, aí só um comentário, impressionada, a Lília, ela diz que está impressionada a nossa falta de conhecimento, e ela tem muita razão. E depois tem ainda uma outra questionamento sobre no ATLS atual, como deve ser conduzida a avaliação e o manejo inicial de um paciente politraumatizado com rebaixamento de nível de consciência e suspeita de lesão cervical. Acho que ela está se referindo aí à questão mais do cuidado e da questão da intubação. Tá. Então, vamos lá. Protocolo de transfusão maciça. Na verdade, o protocolo de transfusão maciça, cada hospital ele tem o seu. Porque o que acontece? O que é o protocolo de transfusão maciça? Teoricamente, aquele cara que perdeu mais da metade da volemia em 3 horas, vai ter que fazer mais de 10 bolsas de sangue. Mas o grande X da questão do protocolo de transfusão maciça é você não desabastecer o banco de sangue de um hospital. Porque é uma situação que você fala assim, cara, numa lapada eu vou precisar de 10 bolsas de sangue, eu vou precisar de 10 bolsas de plasma, eu vou precisar de 10 bolsas de plaqueta, eu vou precisar de criva, eu vou esvaziar o banco de sangue, né? Então a ideia do protocolo de transfusão maciça é você ter, primeiro, critérios objetivos de acionamento. Então existem vários modelos, existe o TASH Score, o ABC Score, a gente usa aqui no nosso hospital o ABC Score, né? Que ele basicamente considera 3 critérios, que é a frequência acima de 140, a pressão abaixo de 90 de sistólica, o FAST positivo ou o ferimento penetrante. Se o paciente tiver 2 ou mais desses aí,
ele entra nos critérios de transfusão maciça. Mas no momento que você cria esse protocolo, você precisa estar alinhado com o banco de sangue, como é que vai ser essa entrega. Então, se ele vai mandar 2 packs, se ele vai mandar 3, 4, 6, como é que ele vai fazer? Por quê? Para que ele tenha a oportunidade de se preparar e se organizar. E saber o seguinte, olha, protocolo de transfusão maciça não é para daqui a meia hora, amiga, é para agora. É para daqui a 15 minutos. É o tempo de descongelar o plasma e você tem que mandar. Então, a gente começa aqui no pronto-socorro e geralmente já termina no centro cirúrgico, que é um paciente cirúrgico, né? Então, o critério de acionamento nosso aqui do hospital, a gente usa o ABC Score, mas tem vários outros scores, né? Vários hospitais podem usar o seu, e a gente usa sim a proporção de 1 para 1 para 1. Então, a gente recebe primeiro 2 bolsas de sangue, 2 de plasma e 2 de plaquetas, e depois vai aumentando isso aí no segundo pack. Quando você tem um tromboelastograma disponível, já é uma outra opção, em que você pode, a partir do primeiro ou do segundo pack, a partir dali fazer a reposição guiada, né? Guiada pelo que o paciente precisa. Em 20 minutos já deu tempo de rolar um tromboelastograma, já deu tempo de correr e você saber o que está faltando para esse paciente, se é fibrinogênio, se é plasma, se é fator, o que é. Então, o protocolo que a gente usa aqui é esse, tá? Rodrigo. A segunda questão... Oi. Desculpa. Conclua aí. Pode responder a segunda parte. Conclua. A segunda, ela botou aqui, falta de conhecimento. Eu falei, olha, na verdade, eu diria o seguinte, assim, a gente há tanto tempo mexendo com isso, não é falta de conhecimento. Eu acho que é muito mais uma questão de cultura, né? De cultura, e infelizmente a gente ainda vive com trauma, uma cultura fatalista, que fala assim, o cara morreu porque o cara levou um tiro no tórax, né? O cara foi atropelado por um caminhão, um idoso quebrar o fêmur é caixão, né? Infelizmente, a gente ficou com essa cultura fatalista no trauma e com a ideia de que o trauma ele é atendido em qualquer lugar. Basta ser cirurgião que o paciente vai ser atendido por trauma. E isso não é verdade. Por isso a medicina toda evoluiu. Olha como evoluiu a coisa. E do ponto de vista cirúrgico, fala, antigamente, o cirurgião geral é aquele cara que opera tudo. Hoje existe a cirurgia oncológica. Antigamente, quando eu fiz a minha residência, nós operávamos câncer, nós operávamos pescoço. Então, a ciência evoluiu. E a cirurgia do trauma, como ciência, ela evoluiu. O que a gente ouve mais hoje é o cara falar assim, fizemos uma cirurgia de controle de danos. Inclusive, vocês podem saber disso. O cara chegar para trazer o paciente para a UTI e falar assim, não, foi uma cirurgia de controle de danos. De quanto tempo? 3 horas. Fala, bicho, esse cara não sabe o que está falando. Não existe cirurgia de controle de danos de 3 horas, pelo amor de Deus. Cirurgia de controle de danos. Não é todo paciente traumatizado que precisa de controle de danos, tá? Mas cirurgia de controle de danos é cirurgia rápida, meu amigo. É cirurgia de 1 hora, o paciente está acidótico, o paciente está lá com o ambiente ácido dele. O que você fizer ali, ele vai morrer. Então, são técnicas e estratégias rápidas para conter o sangramento, conter a contaminação e deixar aquele abdômen aberto e ir para a UTI. Isso é cirurgia de controle de danos. Para o cara falar que fez um controle de danos em 3 horas, 4 horas, você não sabe o que você está falando. Esse cara não sabe o que está fazendo. Né? E a terceira questão, então, assim, é uma questão cultural, infelizmente. A gente tem que evoluir com isso daí, né? Rodrigo, você sabe que o Fernando aqui fez um comentário de que você era um cirurgião que gostava de fisiologia. Então, eu vou te provocar. Você sabe que a classificação de perda lá dos 4 grupos sempre foi uma coisa que me incomodou. A mudança agora para os 3 grupos, ela segue me incomodando. Eu vou te dizer por quê. Porque a gente sabe que um paciente com perda de 15%, 20% da sua volemia, 25%, pode ter sinais vitais normais. Mas se você for olhar o território esplêncnico dele, ele já tem hipoperfusão, já vai translocar, já vai fazer resposta inflamatória por conta disso. E eu tenho a impressão que essa classificação nos faz, de alguma forma, ser lenientes em relação à necessidade de precocemente se preocupar com a deterioração desse paciente. Qual a tua impressão sobre isso? Rodrigo, deixa eu emendar aqui, por favor. Se a gente tiver um indivíduo de 70 quilos, a volemia dele está em torno de 5 litros. Ok? Certo? Certo? Sim. De acordo com o nosso amigo Arthur, também conhecido como Gaiton, na microcirculação tu tem 7%. Isso dá
uma latinha de Heineken. Um cara que perdeu 20% da volemia, ele já está lá com quanto na microcirculação? Isso é o Chirra. Como é que vocês veem isso, já que tu falou na fisiologia? Então, na verdade, o que acontece? A gente tem que lembrar uma coisa. Primeiro que, assim, nós estamos falando daquele atendimento inicial, né? Então, o que eles tentaram fazer? Por isso que, na verdade, mudou, porque eles consideraram o seguinte, olha, nem sempre essa classificação vai ter correlação com a volemia. Ok? E a gente concorda com isso. Mas o que acontece? Por que a gente gosta daquela classificação? Porque ela bota de uma maneira evidente, de uma maneira didática, a evolução do choque hemorrágico. Não que ele esteja relacionado diretamente com aquele valor ali, mas com a evolução. E qual é a ênfase que a gente dá hoje na porta? Que é justamente isso que vocês falaram. A gente fala assim, cara, o fato do cara estar com a frequência normal e a pressão boa não quer dizer que ele não está chocado. Até porque isso é o choque classe 1. O choque classe 1, na verdade, é isso. É o cara que está fisiologicamente normal, por isso que... Mas ele está chocado. O termo que a gente prefere é assim, ele está num choque compensado, mas ele está chocado. E essa que é essa grande questão que a gente coloca. Não espere o paciente ficar hipotenso para achar que ele está chocado. E dentro desse conceito de hipotensão permissiva, todo aquele conceito de reanimação hemostática, é o que a gente fala. O fator mais importante para considerar se esse cara está chocado ou não, para nós no trauma e na emergência, é o quê? É o mecanismo. É o mecanismo. Com certeza. Claro que se o cara já tiver pálido, tá com 140 de frequência, sim. Essa classificação ela vale para o extremo. Mas o que essa classificação ela nos ajuda é mostrar para os caras isso. Isso aqui é um contínuo, né? E é que nem a gente brinca, a gente fala assim, olha, a rigor, tecnicamente, quando você doa sangue, você sai de lá chocado. Sim. É ou não é? É isso aí. Você está chocado. É um choque compensado. Você está compensado. Você é jovem. Seu coração dá uma batidinha mais forte ali, ele compensa. Mas o cara fala para você, ó, não joga bola. Você perdeu 500 ml de sangue, amigo. Não joga bola. Então, teoricamente, o cara que doa sangue, ele está chocado. Então, esse conceito é que o ATLS tenta trazer mais para ele. Fala assim, olha, o cara com choque leve é choque. Você não pode comer bola, mesmo que ele esteja com sinais vitais normais. Entendeu? Temos uma pergunta. Por isso que a gente gosta, né? Temos uma pergunta do nosso pós-traumatizado aí. Vamos lá, Marcelão. Fala, Caselli. Primeiro, assim, excelente apresentação. Chefe da nossa UTI. Excelente apresentação, cara. Parabéns. Me chama a atenção a drenagem torácica, né, Caselli? Você falou sobre drenagem no segundo espaço e depois no quinto a sexto espaço. Punção. Não, então, a drenagem mesmo. Tá? Drenagem do pneumotórax. A minha pergunta aqui no Centro de Trauma aqui de São Paulo, pelo SAMI que você conhecia, a gente fazia as drenagens torácicas sempre no quinto a sexto espaço intercostal na linha hemiclavicular posterior. Porque o conceito existente é que você não tem só pneumotórax, você também tem um hemotórax. Porque, teoricamente, você teve uma ruptura de pleura e você tem um sangramento. Então, você fazer essa drenagem torácica na região intraclavicular do segundo espaço, eventualmente você teria que transformar isso na drenagem. Eu queria só que você falasse um pouquinho, porque eu vi que houveram mudanças aí na última edição do ATLS por isso. Não, então, a mudança que houve no ATLS foi com relação à punção de alívio, tá? Isso. Porque a punção sempre foi dita que se fazia no segundo espaço. Até por uma questão de fisiologia mesmo. O ar ele fica mais em cima. Fazer deitado, o ar acumula mais em cima ali, o cara puncionava. Mas o que aconteceu? O americano, população obesa, e muitas vezes você não tem o material adequado. Porque a punção do pneumotórax, eu até tinha aqui, ele é feita com uma agulha específica. É um agulhão desse tamanho aqui, que tem quase 10 centímetros, que é praticamente um gel 14. Ele é um gel 14, mas ele tem a parede do catéter mais grossa, e ele tem quase 10 centímetros. Isso é uma agulha de punção de pneumotórax. Então, raramente a gente tem esse material disponível nas emergências. Então, o que o cara usa na emergência? O cara usa um gel com maldito, um 16 ou um 14,
quando não é um gelco vagabundo que dobra. Então, os caras perceberam o seguinte: essa punção anterior, quando era feita num paciente com tórax maior e com material inadequado, ela podia não ser efetiva. Porque ou o gelco não chegava na cavidade, ou quando ele chegava, dobrava, que ficava aqui em cima. Então, na 10ª edição, se recomendou isso daí. Falou, olha, não se faz mais punção de alívio do pneumo hipertensivo no segundo espaço. Faça no 5º espaço, na linha axilar anterior e média, onde a gente faz a drenagem. Então, foi isso que eles tinham mudado na 10ª edição. Agora, na 11ª, eles voltaram atrás. Falaram assim, não, pode continuar usando o segundo ou o 5º. Vai depender disso, vai depender do biotipo do paciente, vai depender do material que você tem. Mas a mudança é só com relação a isso. Com relação à punção, ao sítio de punção da punção de alívio, tá? Drenagem de tórax, não. Drenagem continua sendo no 5º espaço, na linha axilar anterior, entre a linha axilar anterior e média. Continua sendo ali. E o que mudou também foi o calibre do dreno. Hoje eles falam assim, não, se é só um pneumotórax, não precisa botar uma loca 38 no paciente. Se é hemotórax, mas é pouquinho hemotórax, não precisa botar um catéter 38. Pode fazer com um dreno mais fino e, eventualmente, se for só pneumotórax, pode fazer com pigtail, pode fazer pela técnica de Seldinger, que tem bons resultados, mesmo traumático. Tá? O que mudou, na verdade, foi isso. Gazelle, ainda ficou no chat, aí temos aí mais um minutinho, ficou a questão da pergunta feita sobre a questão do atendimento inicial, o rebaixamento da ciência, eu vi aqui. A suspeita de lesão cervical e a diminuição do nível de consciência. Tá, vamos lá. Como deve ser conduzida a avaliação de um paciente politraumatizado que está rebaixado e tem suspeita de lesão cervical? Bom, eu vou te responder isso aqui o seguinte. Todo paciente politraumatizado grave que chega rebaixado tem suspeita de lesão cervical. Todo. Por quê? Porque a lesão cervical, nós só vamos excluir ela aonde? No exame secundário. A avaliação de coluna é exame secundário. Tanto que caiu, isso já caiu desde o outro, aquela rotina radiológica, raio-x de tórax, de bacia e de coluna. Não se faz mais. O ATLS não faz raio-x de coluna já desde 2 edições para trás. Por quê? Porque o raio-x de coluna também tem muito falso negativo. Mais de 30%, 40% de falso negativo. Então, exame para coluna é tomografia. E tomografia é exame secundário. Eu não posso mandar um paciente que está grave, que está numa sala vermelha, ainda em estabilização para tomografia. Então, todo paciente traumatizado grave na sala de emergência, até que se prove o contrário, tem lesão cervical. Claro, dependendo do mecanismo, né? O cara tomou um tiro na barriga, você não vai pensar numa lesão cervical. Mas um acidente, uma queda, um trauma contuso, você pensa. E aí, o que acontece? Existe um pouco de folclore, na verdade, com essa questão da coluna cervical. Como se a coluna do paciente fosse de papel. Como se qualquer movimento que você fizer, você não pode entubar, então tem que fazer uma cricotireoidostomia porque não pode mexer o pescoço do paciente. Isso não é verdade, isso não é assim, né? Então, sim, se você fizer a técnica correta de intubação, você pode estender um pouco o pescoço do paciente, mantendo a imobilização cervical, você mantém a imobilização, como é que chama? Você precisa, inclusive, abrir o colar cervical, senão você não vai conseguir entubar o paciente. Você precisa abrir o colar, mas você mantém a estabilização manual da coluna. Então, você fazendo isso com movimentos com cuidado, direitinho, não há problema. Não há problema. Por quê? Como eu disse, até que se prove o contrário, sim, esse paciente tem lesão de coluna, porque você só vai descartar isso no exame secundário. Então, se você está precisando entubar o paciente, você vai entubar o paciente considerando que ele tem lesão cervical. Então, movimentos suaves, estabilização manual da coluna, usa bujo, usa videolaringoscópio, usa laringoscópio, pode fazer, você pode estender o pescoço do paciente e passar, com cuidado. Ô, Rodrigo, para que você possa tocar seu plantão aí, que a gente está te atrasando, eu vou te fazer aqui... Não, eu fico até amanhã falando aqui. Eu vou te fazer uma última pergunta. Você chamou a atenção para um aspecto importante, que o intensivista tem que ficar ligado, que o choque no paciente politraumatizado, paciente de trauma, ele tem que tomar cuidado com o vasopressor. E essa eu acho que é uma coisa que a gente tem que estressar bastante, que o manejo do choque no trauma grave é diferente do manejo do choque geral. Choque hemorrágico é outro capítulo. E aí eu queria te fazer uma pergunta, excetuando-se a UTI do Anchieta, qual costuma ser a bronca maior
do cara que atende trauma com a UTI? Qual é o vacilo mais frequente que você percebe e que te incomoda no atendimento de UTI para o paciente de trauma? Qual é o erro mais comum para que a gente deixe isso como cuidado para o pessoal para ter isso como lição? Olha, eu acho que assim, sem dúvida nenhuma, a gente responde isso de olho fechado na ponta da língua. É a questão do volume. É a questão do volume. Cuidado com o volume e com o uso da droga vasoativa. Porque, assim, especialmente, lembrando, nós estamos falando da fase inicial, tá? Não estamos falando da fase depois, do choque refratário, depois que o paciente já tem todo o diagnóstico, o paciente tem um TCE, o paciente tem um TRM, né? Nós estamos falando daquela fase inicial, do cara ali, as primeiras 12, 24 horas, né? Até 48, você fala assim, cara, o paciente já tem esse diagnóstico. É um trauma hepático, ele sangrou. Então, assim, segura um pouquinho essa droga vasoativa, porque vai fechar uma pressãozinha sistólica de 100 ali, de 90, de 100, tá bom, mantém a perfusão renal, mantém a perfusão coronariana, se o cara não tem nada na cabeça, né? Então, assim, definitivamente é o volume, porque a gente vê muito. Aí o paciente começa a distender, o paciente começa a inchar, de repente, quando você vê isso, foi 5 litros pro cara, foi um balanço positivo pro cara, fala assim, não pode, o paciente está com uma lesão hepática, e vai começar a sangrar de novo. E é um paciente jovem, é um paciente que tem reserva fisiológica. O que ele precisa é de sangue. Então vamos repor. A gente não precisa chegar nos 15 de hemoglobina também, né? Tem um númerozinho mágico ali pro trauma, uma hemoglobina de 8, 9, 10, para nós também tá bom. Não precisa mais do que isso. Mas ele precisa é de sangue, né? Então a gente, sem sombra de dúvidas, eu falaria reposição volêmica, É isso daí. Segurar o volume e fazer sangue. Lembrar que é um paciente jovem. Se der sangue para o homem, ele vai embora. É isso aí. Caselli, fantástico. A gente estava brincando aqui que não existe atendimento, pelo menos que a gente conheça, de trauma por telemedicina, mas o Marcelo Maia tirou o colar aqui durante a sua apresentação. Para comer, né? Eu te vi, eu fiquei seguro, por isso. Caselli, olha, gostaria de agradecer imensamente você por nos ter brindado aí esse momento, ainda mais na companhia de pessoas tão agradáveis como estamos aqui, e esperamos vê-lo breve aí em Brasília, e te agradecer mais uma vez pela sua empolgação, mas, sobretudo, pela sua capacidade de compartilhar o que você trouxe para nós. Muitíssimo obrigado e até a próxima, amigo. E muito bom, foi a primeira vez que a gente teve a oportunidade de estar juntos aí na nossa reunião, que é habitualmente online. Dessa vez ela foi semipresencial aqui. Um abraço, Caselli, muito obrigado. Obrigado aí. Valeu, Caselli, um abraço. Tchau. Tchau. Obrigado. Falou, pessoal. Da próxima vez eu quero brindar aí também, pô. Ó, nós estamos aqui, ó. Nós estamos de fora, né? Fazendo reposição sanguínea oral. Um abraço, turma. Tchau, tchau para vocês, família. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, obrigado, pessoal. Muito obrigado.